Olá, gente boa, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão. A gente vai falar de educação, vai falar de psicologia, de trabalho social, de acolhimento para a juventude de periferia, de espaço colaborativo. Hoje o Conexões está todo especial, pessoal, todo especial. Leandro Gabarra, bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite. Você está aqui hoje, né? Para a gente ter umas lembranças aí, atualizar a pauta, etc, né? Eu confiro um pouco o blog, né, essas atividades que você propõe aqui e admiro, assim, os convidados são pessoas que eu também admiro, que eu também gosto, né, então, de certa maneira, eu estava esperando esse convite já, ainda bem. Olha, tá vendo? Estou feliz de estar aqui, é uma honra, né, Beleza. De certa maneira também representar um pouco as pessoas que trabalham comigo, que estão fazendo esses projetos comigo, então, obrigado pelo convite. Muito bom, Leandrinho. É o seguinte, a gente se conheceu, eu me lembro bem, né? Eu estava ali naquele território que acabou ficando muito familiar para a gente, para você até hoje, né? Parque Ribeirão, Maria da Graça, Jardim Progresso, né? Centenário, chegava até um pouquinho mais embaixo ali, né? Sim. A gente se conheceu quando eu estava na direção lá da Escola Gleck de Alcântara e você no projeto Atitude, né? Isso. E eu lembro que você, muito timidamente, devagarinho, daquele jeitão bem seu mesmo, né? Foi se achegando, né? E você esteve ali uma temporada com a gente, fazendo um trabalho com nossos alunos do noturno, né? Eu lembro que era do noturno. Você lembra bem? Como é que foi esse projeto, hein, Leandro? Foi muito importante na minha vida, né? Eu fiz uma pesquisa na Fundação Casa, na época ainda chamava FEBEM, quando eu estava na minha graduação, uma iniciação científica, e isso era associado a um grupo que fazia mestrados e doutorados na USP também. E quando eu me formei e elas concluíram esses estudos, a gente criou um projeto chamado Atitude, que tentava dar uma outra alternativa para os meninos que tinham histórico de ato infracional, né? Então, quase todos eles tinham cumprido uma medida socioeducativa, mas o critério era ter zerado isso, ter cumprido, né? Ou, às vezes, alguns nem tinham caído no sistema, mas já tinham feito ato infracional também. O juiz mandava esses garotos para vocês? Essa ideia, nem todos eram mandados pelo juiz. Essa ideia do pós-medida, ela é prevista pelo ECA, mas quase nenhum lugar existe. Era um projeto inusitado, havia só mais um projeto no Brasil na época, no Nordeste. Tinha uma relação com a prefeitura, quando mudou o prefeito, isso foi descontinuado. Mas foi um projeto muito importante na minha formação, né? Porque a gente conheceu, inclusive, como que as redes vão se formando, constituindo, né? Foi lá que eu conheci pessoas importantes no trabalho social que acompanham no meu trabalho até hoje. Inclusive, o professor Lages, que era diretor de uma escola muito na periferia, muito frágil, né? Por um lado, mas também muito potente, né? E aí, acompanhando esses meninos em atividades dentro da escola, né, para tentar ressignificar a existência deles lá e como eles se relacionavam com as outras pessoas, eu conheci o professor Lages, conheci outros lugares daquele território e continuo trabalhando lá até hoje. É um lugar muito especial para mim. Veja, esse trabalho, hoje você está numa outra situação, né? Você é psicólogo lá do Marista, né, social. E quando você foi para o Marista não era uma escola ainda formal, com ensino fundamental, médio, essas coisas todas, né? Essa experiência que você adquiriu no Atitude, foi legal para você quando entrou no Marista? Eu falo para os estagiários que estão comigo lá na escola hoje que o estágio foi uma experiência incrível que abriu muitas portas, né? Meu primeiro trabalho foi fruto de um estágio, que era um estágio escolar. Eu trabalhei no PET, depois assim que formado, depois veio o Atitude, e concomitante os dois. E o Atitude também foi fruto de um estágio, de uma iniciação científica, né? Então, isso me constitui, né? Ser psicólogo hoje significa ter sido aquele estagiário e ter aquelas professoras na graduação, que é o que eu tento ser para esses psicólogos ou esses estudantes de psicologia e até para os psicólogos recém-formados que também acompanham, né? Ou me acompanham em alguns projetos que a gente faz hoje. Então, acho que o exemplo é a melhor formação que a gente tem, né? Eu sou constituído desses exemplos, né? No Marista, que na época chamava Cesumar, né? Eu entrei psicólogo, mas na verdade exercia a função de educador social. E assim que eu me apresento hoje, antes de psicólogo, eu falo, eu sou um educador social. Aprendi no Marista a ser isso com o Cordeiro de Sá como coordenador naquela época, né? E muitos colegas de trabalho daquela época continuam acompanhando, fazendo bons trabalhos por aí. Isso constitui a gente, soma com a gente, né? Se a gente faz bem feito, se a gente faz com cuidado, carinho, com estudo,
Isso tudo só soma, nada divide. Como é que você está vendo essa questão aí dos adolescentes, né? Principalmente o adolescente muito marcado por ser muitas vezes um jovem de periferia, sofrendo todos os problemas e as consequências desse mundo aí socialmente muito trágico, né? Para essas camadas mais vulneráveis da sociedade. Lá no Marista, hoje, eu sou um psicólogo escolar, contratado, né? O privilégio de ter contratado por carteira assinada, então isso é muito bacana. Minha função de educador social, ela vai para fora do Marista, né? Quando uma prefeitura me chama para fazer uma conversa, quando eu vou numa escola para conversar, ali eu não sou só um psicólogo, eu sou um educador social, eu amplio, né? Sim. Poder falar de outras questões, de outras legislações, né? Mas no Marista, hoje, eu estou contratado psicólogo escolar, que é um grande privilégio, né, que é uma função regulamentada, que está em ampliação. Hoje tem uma lei em discussão que é 13.935, para ter psicólogo e assistente social em todas as escolas, né? Eles têm uma discussão de ter isso em redes públicas, né? E estadual e municipal, mas na verdade acho que o espírito da lei estava querendo dizer ter equipe psicossocial suficiente para acolher, né, orientar e encaminhar essas crianças e adolescentes. É isso que a gente consegue fazer nessa escola hoje, né? Uma escola com 1.000 alunos, mas que tem uma equipe robusta, um psicólogo e 3 assistentes sociais. E aí a gente consegue fazer esses acolhimentos, essas orientações e esses encaminhamentos. Então a gente tem muito diálogo com os CRAS, com os CREAS, né, da política de assistência, muito diálogo com os CAPs, né, que é da saúde mental, muitos encaminhamentos para a saúde básica mesmo, encaminhar para ginecologista, né, orientar que essas crianças passem pela ginecologista, passem pelo dentista, né. Então, quando a gente fala dessa situação cruel, né, que existe nessa periferia, estamos falando de ausência de garantia desses direitos. Adolescentes que nunca foram nem mesmo num dentista. Nós estamos falando Ribeirão Preto, uma cidade com esse dinheiro que a gente tem, com essa história que a gente tem, e crianças e pais e mães que ainda não tiveram acesso a direitos básicos, né, em proteção, como dentista, como psicologia, né? Como pode um menino de ensino médio hoje em Ribeirão Preto nunca ter falado com um psicólogo? Eu sou o primeiro psicólogo a falar com alguns deles, e aí tem que desmitificar essa ideia de que o psicólogo é só o cara que vai tratar do louco, tá? Vai só tratar do cara que está adoecido, né? É na promoção de saúde que a gente está trabalhando dentro dessa escola, né? E aí, garantir direito a esses alunos, se estão em algum tipo de sofrimento, ter garantido o direito de ser ouvidos, tá? E aí você não encontra psicoterapia na periferia. Esse direito que nós temos, né, de ir lá e procurar um psicólogo ou no convênio médico ou de forma particular, essa população, que é a maior parte da nossa população, não consegue acessar a psicoterapia, a não ser numa clínica escola, né, num serviço gratuito. E como chega lá? Não consegue dinheiro, às vezes, nem para o transporte. Mas é cruento, né? É uma coisa assim que... Essa vulnerabilidade financeira que a gente está falando, né? Ela se expressa, às vezes, numa dificuldade de acessar um lugar para poder ter o direito. Não estamos falando de pagar o honorário, estamos falando de um negócio que chegar, achar que não tem direito aí naquele lugar, porque não pertence a ele, né? Nunca pertenceu a ninguém da família dele, né? Então, escolas como a nossa, centros sociais, né, unidades de proteção que existem nessas periferias, estão discutindo o direito à cidade até. A gente tem que parar de achar que tem que ficar naquele lugar escondido, tem que vir para os serviços que existem na cidade. Leandro, a gente, né, mesmo depois que eu saí da direção da escola, do GLET, né, a gente continua mantendo contato muito estreito com o Marista, né, onde você trabalha. Sim. Agora, mais recentemente, os alunos lá do ensino médio vieram participar do nosso projeto de educação patrimonial. Sim. A gente vai na escola, fala com eles, os professores se envolvem, né? A gente percebe assim que é uma escola diferenciada, né? Até pelo fato de ter um educador social, um psicólogo escolar, né? E se antecipando até a uma obrigatoriedade legal, como você colocou, né? Então a gente percebe que ali a situação é diferente. Como é que você vê assim o conjunto da harmonia interna, né, do Marista em função do seu trabalho? Quer dizer, professores, direção, a gestão, né? Eu sei, por exemplo, que o Marista é uma rede de escolas, então muita coisa, às vezes, é até definida fora do próprio local de trabalho, enfim, né? Como é que você vê isso? É uma instituição que cresceu muito, né? Nós saímos de 20, 30 funcionários para 150 hoje. Então, 150 funcionários do Marista? Nós temos 150 na nossa unidade, contando aí pessoal de limpeza, toda a equipe.
Antes a gente fazia uma conversa de equipe toda numa sala. Hoje a gente tem que fazer no auditório ou fazer 3 reuniões, né, em separado. Hoje eu não posso reclamar da minha equipe psicossocial, né, as assistentes sociais, a gente é muito afinado, né, a gente brinca, inclusive, que é a hora que é difícil de perceber quem é psicólogo e quem é assistente social, porque a gente se fala muito parecido, né. É tudo junto e misturado. É com muito respeito, muito cuidado, né, nas atribuições legais, assim, mas isso é fruto de muita confiança, né, entre a gente, né. É muito bom estar lá, gosto muito daquele lugar. Bom, agora veja só, queria a sua opinião também, talvez um pouco fora, né? Você como um psicólogo que acompanha, né, toda a evolução aí da nossa sociedade, da política, enfim, né? A gente está vivendo um momento muito marcante da polarização, por exemplo, né? De opiniões, né, muito, né, separadas, muito divergentes, né? E você vive, por exemplo, uma sociedade também que na área de comunicação você tem muita desinformação, você tem muita mentira sendo passada como verdade, né? Falta daquele olhar mais assim com acuidade, com aquela preocupação de chegar até onde, né, aquilo é verdade mesmo, aquilo tem uma certa razão de ser. E você trabalha com adolescentes, né? Isso tem chegado até nos adolescentes? Como é que você está vendo a inserção dos adolescentes nesse mundo de alguns anos para cá, assim, bem diferenciado? Os adolescentes são sempre marcados pelo bem social deles, sempre foi assim, né? E eles talvez tenham um maior impacto nesse problema que a gente está dizendo da comunicação não fundamentada, né? Talvez isso impacte muito mais eles do que a mim, né? Da minha faixa etária, né? Então, a gente tem muitos adolescentes hoje que só têm se alimentado de informação através do TikTok e dessas redes, enfim, né? Desses lugares. E isso é muito preocupante, né? Não ler de uma fonte confiável, né? Ou acreditar que aquela pessoa que fala é a única fonte confiável, que acho que é o que acontece quando tem um blogueiro favorito, né? É importante a diversidade de informação, é importante dialogar e falar com pessoas que você tem confiança, ou duvidar até daquela informação quando ela está muito segura, né? É importante buscar outras fontes de informação. E a escola, senso crítico, né? Sim. E a escola? E a escola é um lugar para isso, né? E aí quando você tem escolas cada vez mais frágeis, escolas cada vez mais pautadas numa pressa em passar conteúdo, né, e não conseguir aprofundar alguns conteúdos, né, desse do senso crítico, por exemplo, né, a gente começa a ter uma fragilidade no processo de aprendizado processo de aprendizado de convivência, né, porque a gente pode ter uma escola que está formando bons vestibulares, né, mas não está conseguindo formar bons cidadãos, e essa é uma preocupação muito importante. Né? Questão séria, né? Leandro, a gente não podia terminar essa entrevista sem falar de um outro projeto seu, né, que você, a sua esposa Alessandra, grande amiga nossa também, estão à frente, né? Que é o Casa Comum, né? E eu sei que o Casa Comum ainda é muito nova, muito recente, né? Nem todo mundo conhece, a gente precisa talvez, às vezes, estar explicando muito, né? Não só a localização, mas o que vocês fazem lá. Fala um pouquinho da Casa Comum, qual que é o propósito ali? Então, a Casa Comum é um desejo antigo de dar uma função melhor do que apenas a nossa residência, né? Eu morei naquele lugar da minha infância, minha adolescência, e eu ouvia da minha mãe que aquele lugar maravilhoso não deveria ser só nossa casa. E a gente consegue realizar isso agora, né? Pós-pandemia, a Alessandra e eu, assim, acho que sonhamos junto uma ideia de ter mais gente trabalhando com a gente ali, né? Acho que é essa a ideia, não é conviver mais, dar possibilidades de trabalho para mais gente, e esses trabalhos serem trabalhos que abram outras possibilidades, como psicoterapia, como a gente estava falando aqui, né? A gente tem conseguido atender em psicoterapia pessoas que talvez não tivessem acesso à psicoterapia, mesmo pela questão da localização, né? Então, como a Casa Comum fica muito próximo dessa periferia sul, né, as pessoas conseguem chegar lá mais fácil. E o custo de deslocamento é um fator importante. Outro fator importante é ter pessoas, primeiro, alinhadas a gente, pessoas que pensam, acho que nesse campo progressista como a gente, né, que tem algumas construções, alguns ideais bem próximos, e são jovens, né? Então esses jovens estão ali com uma energia incrível, né? Tem 4 psicólogos com a gente, tem uma pedagoga que faz um trabalho em promover processos de inclusão de crianças com necessidades educativas especiais. Tem uma cerâmica sendo montada lá, que é um projeto muito bonito, né? A ideia de usar a cerâmica não só para produzir, mas para aprender, para sentir, né? Para existir de outra forma nesse mundo. E essa é uma das casas. E tem uma casa ao lado, no fundo desse terreno,
que é a Casa das Artes, que é um lugar onde tem 2 grupos de teatro, né? Pessoas incríveis também, que acho que eles que chegaram primeiro, né? Flávio Rassi? Flávio Rassi. É um deles. É uma equipe muito bonita, assim, de muita história, né? E resistência na cultura de Ribeirão. E tenho aprendido muito com eles, né? A gente compartilha de que aquele lugar tem que ser um lugar de compartilhamento de ideias, de afinamentos de ideias. Claro, né, também temos que pagar as contas, ganhar dinheiro, mas é de um jeito que seja... Tem a despesa, né? Que não pode descuidar, né? Tem, mas precisa de ser de um outro jeito, né? Atualmente a gente acabou de inaugurar um palco, né? Então a gente vai ampliar mais ainda as ações. Tem um jovem que ensina música que está chegando naquele lugar. Então a gente quer criar naquele espaço um lugar de trabalho, mas que também seja um lugar de convivência, que seja um lugar de experiências prazerosas, né? E que cuide da saúde das pessoas, né? Acho que é esse o caminho. Com muitas flores, com muitos bichinhos, né? Um lugar... Com muito verde, muita árvore. Nossa, ali é legal demais, viu, Leandro? Um lugar muito bonito, né? Eu agradeço, vocês já foram até lá, conhecem, né? É um lugar que aos poucos vai sendo conhecido do jeito que a gente espera, com muito carinho. Ô, Leandro, mas fala pra gente onde fica a Casa Comum, né? Está do lado de um supermercado muito grande, né? Que chama Supermercado Tonin. Então, é entre um condomínio e esse supermercado. Então, um portão verde, na Caramuru, 3.556. A gente tem uma rede social, que é Instagram, que é _ Casa Comum. Acho que clicando ali dá para ter os outros telefones, outros contatos. Tá bom. Muito obrigado, Leandro. Obrigado. Foi muito bom a nossa conversa aqui. Continuaremos conversando, professor. Prazer. Com certeza. Gente, agradeço aí vocês terem nos acompanhado em mais essa entrevista. Nos acompanhe aí que tem muita coisa interessante aqui no Conexões Ribeirão, tá? Um abraço, um beijo para todos e todas.